nasce em Machado, no sul de Minas Gerais, Brasil, tem a impressão de que vive em uma única grande fazenda de café. As plantas dominam toda a paisagem onde a vista alcança. Os sinais estão por toda parte, nos escritórios de comercialização, nos armazéns e suas esteiras, caminhões, implementos, insumos, nos assuntos, nas profissões, nas pessoas. Desde cedo, escutamos: "Este ano o café foi mal", anunciando tempos difíceis para a economia local. "Este ano o café está carregado", celebrando a prosperidade que se avizinha. O café é introduzido cedo nos cardápios. Permeia todos os momentos da vida pessoal, social e profissional. Para o mineiro, o cafezinho é momento de conexão e de troca. É coisa levada a sério. Para nós, o café é sempre especial. Quando idealizamos o projeto Café Patrimônio do Brasil, descobrimos que seriam várias as vertentes, linhas e eixos possíveis de atuação. Quanto mais avançávamos na pesquisa, mais histórias a gente ia descobrindo. Cada uma delas dá um filme. Que história contar? Que abordagem já não foi pensada antes? O que seria possível fazer de novo? Então descobri que estava em busca não somente de retratar a cafeicultura em Machado. Estava em busca de uma tradução da forma como essa planta mudou a configuração de todos os aspectos econômicos, sociais e, sobretudo, culturais da minha terra, e que ajudou a moldar a minha própria identidade. Descobri que o novo estava em contar o que já é passado, e que, para entender isso tudo, essa história deveria ser contada desde o começo. Machado é uma cidade indissociável do café. A história dela está indissociável, principalmente a história dos últimos 150 anos. Né? Por isso que é importante pensar o café como um alimento. Se for pensar de uma forma geral, o café é um alimento muito recente na história da humanidade. Faz pouco mais de 500 anos que nós temos um consumo efetivo de café pela humanidade. É um produto alimentício mais psicoativo, muito associado à modernidade, o ritmo da modernidade, a produção acelerada, a necessidade de acordar cedo e estar sempre disposto. Né? E isso surgiu há pouco tempo, há relativamente pouco tempo. A gente sabe que o café é originário da Etiópia, ele foi para o mundo árabe, para o Iêmen, a partir de 1400. Primeiro foi consumido no mundo muçulmano, basicamente o Império Otomano vai ser o grande centro consumidor de café, e o contato do Ocidente com o Oriente leva isso para a Europa. A gente tem cafeterias já na Inglaterra, em 1650, por aí a gente já encontra cafeterias na Inglaterra, e o primeiro grande produtor de café vai ser então o Iêmen, nas Arábias. Depois disso a França vai assumir, conseguir contrabandear essa planta, né, o cafeeiro, e levar para o Caribe. E no Caribe a gente tem as primeiras grandes plantações das Américas de café da França. A França vai conseguir reproduzir essa planta no Caribe, e o Brasil vai entrar nessa jogada. O primeiro cafeeiro que se tem notícia no Brasil chega em 1720 como uma planta ornamental, curiosidade, no Pará. E essa planta vai circular no Brasil como uma curiosidade. O consumo de café no Brasil, nessa época, não é um consumo expressivo. Ele vai só acontecer no século posterior, a partir de 1800. Né? Se for pensar quando o café chegou no Brasil, nesse século XVIII, o que é o sul de Minas, especificamente o sudoeste, esse oeste do Sapucaí, onde está Machado, era uma região que não era colonizada. Era uma região que, nessa época, era marginal ao sistema colonial. A gente tinha vários quilombos, os quilombos do Campo Grande. Esses quilombos foram paulatinamente exterminados, alguns absorvidos no local. Alguns nomes, como Muzambinho, guardam essa história, desse momento. Então, o café vai chegar aqui, de fato, só no outro século. Nesse período, quando Machado vai começar a colonização, é uma região de produção principalmente de gêneros alimentícios, gado, bois, enfim, gêneros voltados para o mercado interno. Machado vai se firmar, e a região de Machado, de Alfenas, como uma região de abastecimento da corte no Rio de Janeiro para o mercado interno.
E é nesse momento também que a gente vê o café chegar aí sim no Rio de Janeiro, que vai ser a primeira região produtora do café. Basicamente o Vale do Paraíba, central ali, o Vale do Paraíba Fluminense, depois Paulista, a partir de 1830. Então já depois da independência, o Brasil já nem é mais uma colônia de Portugal, a gente tem a primeira onda cafeeira acontecendo nessa região do Rio. Machado vai surgir no caminho entre Alfenas e Campanha, que é a principal vila de Minas, do sul de Minas, desse período, né? A gente tem a Capela de Machado sendo erigida a pedido de moradores em 1816. Era uma capela para se realizar sacramentos, batismos, eventualmente, e para os moradores assistirem missas, eventualmente. A maioria dos moradores moravam em fazendas do entorno. Então a gente tem uma lista nominativa de 1831, que é um protocenso, uma espécie de censo, que lista 900 pessoas morando em Machado, né? Um padrão de população muito pequeno comparado com os dias de hoje. Isso era 1/3, por exemplo, dos habitantes de Alfenas. Tá? E dessas 900 pessoas, o que impressiona comparado com outras localidades da região é a quantidade de pessoas escravizadas. A gente tem quase metade da população, 47% da população listada nesse censo, como pessoas escravizadas. Então já mostra uma concentração de cativos muito grande. O Brasil, do período colonial e imperial, é escravista, então a economia gira em torno da escravidão, todos os campos da economia. Então Machado não vai ser diferente e especificamente no âmbito local vai até se destacar uma grande quantidade de cativos, né? Uma 50% da população tinha cativos. A maioria das famílias em Machado, dessas fazendas, vão ter um expressivo número de cativos voltados para essa produção agropecuária, engenhos de açúcar, mas muito gado, principalmente gado. A fazenda do centro, né, vai ser um destaque nisso, uma fazenda de invernada de gado que vinha desde São Paulo até de Goiás e daqui ia para o Rio de Janeiro, conduzido por tropas de mula. A gente vai ter algumas fazendas, como a Fazenda São Tomé, que vai dar origem a fazendas como a Fazenda São Luís, a Fazenda Conceição, surgindo nesse momento também como lugares de invernada, de criação de gado, produção de alimentos, né, milho, muito milho, feijão, e essa economia vai gerar em torno de uma economia de abastecimento interno, uma economia local que se vincula ao Rio de Janeiro, principalmente nesse período. É importante falar que já existia café em Machado, na região, desde 1830 a gente já tem notícia de café, mas um café produzido para o abastecimento local, das vendas locais, né? Pequenos quintais, principalmente quintais urbanos, ou chácaras no entorno das vilas e dos arraiais. A gente tem uma produção local voltada para esse abastecimento, né? das famílias e um comércio bem restrito ali, né? A partir da década de 40, 50, 60, esse percentual de café vai aumentando. A documentação mostra isso. O grande salto quantitativo vai ser em 1860. Os documentos das fronteiras, os registros que controlavam as saídas de mercadorias de Minas na fronteira, mostram isso. Mais de 150 anos que se produz café de forma ininterrupta, é claro, com vários ciclos. As outras regiões todas acabaram, o café teve um período e foi embora. Vale do Paraíba, Oeste Novo, Oeste Velho, Paraná, todas são regiões que esgotaram a terra, o café esgota, né, a terra, as condições socioambientais e vai embora. O sul de Minas tem uma peculiaridade que ele vai manter, né, e Machado vai manter mais de 150 anos essa produção de café. Só foi possível uma produção em larga escala de café em Machado por causa das ferrovias. Tá? Nós temos exatamente na década de 1860 a chegada das primeiras ferrovias na região próxima a Machado. A primeira delas que chega de fato próxima a Machado é a São Paulo Railway, que ela foi inaugurada em 1867 em Jundiaí. Tá? Depois se cria uma nova companhia ferroviária, a Mogiana, que vai chegar, né, vai ser inaugurada em Campinas em 1872. Tá? Em 75 a Mogiana chega em Mojimirim, a menos de 200 quilômetros das fazendas de Machado. Tá? O cálculo que se fazia à época é que 200 quilômetros era viável para se explorar, né, o café, porque o café iria no lombo de mula até essas estações, né? Se fosse para o Porto de Santos ou Porto do Rio de Janeiro, o café se perdia muito. Então, a viabilidade é esses 200 quilômetros. A gente vê Mojimirim chegando como um símbolo, né? A Mogiana chegando em Mojimirim como um símbolo. E os fazendeiros locais vão reverter, né? Alguns vão começar a reverter seus capitais na produção de café.
Então é isso que justifica a década de 60 e principalmente 70 e 80 como uma expansão da produção de café para o mercado externo na região de Machado. Outra ferrovia que é fundamental para esse período é a ferrovia Rio-Minas. Ela é inaugurada em 1884 em Três Corações, a menos de 100 quilômetros de Machado. Nesse contexto do capitalismo, né, industrial, absorvendo o café brasileiro, muito bem estudado pelo professor Rafael de Vivar Marques, da USP, a gente tem Machado entrando com contatos políticos. Né? Machado vai ter deputados do Império, desde a sua fundação, um dos fundadores, né, um dos que estão ali no momento de fundação de Machado é deputado, o filho dele vai ser, né, o Custódio Zé Dias, o capitão Mor, Custódio Zé Dias, ele vai ser deputado do Império. O irmão dele também, o padre José Custódio Dias. O filho do Custódio Zé Dias, o Dr. Roque de Souza Dias, vai se tornar deputado provincial. Enfim, vão estar ligados a essa elite imperial cafeicultora que vai trocar essas informações. Então, antes da ferrovia chegar, eles já sabem que ela vai possivelmente chegar e que é viável produzir café. Então, eles têm muitas terras e conseguem, muitos escravos, e conseguem pensar nessa estratégia de reverter parte da sua fortuna na produção de café. O primeiro documento que a gente encontrou, o mais antigo documento que a gente encontrou até o momento, é um inventário de bens deixado depois da morte do Misael de Souza Magalhães. Ele era proprietário da Fazenda São Luís, uma sede que ainda existe na região ali do Santo Tomé, e ele tinha uma produção de café, nesse momento, em 1871, junto com outras produções, arroz, feijão, e tinha muito gado. Então dá para ver que ele estava começando para um mercado ainda bem local, talvez nem era ainda para exportação. É a primeira notícia que nós temos. Esse cafezal não tem a idade dele, mas já é um cafezal expoente. Porém, alguns anos depois, 7 anos depois, o irmão dele, o Azarias de Souza Dias, na Fazenda dos Açudes, aí sim vai produzir muito café e vai noticiar num jornal de campanha, o jornal que mais circulava no sul de Minas, o Monitor Sul Mineiro. Ele vai noticiar que a produção dele foi de 2.000 arrobas de café, a primeira produção da lavoura dele de café. Então a gente tem esses cafezais ali no entorno da região de São Tomé. Por exemplo, no caso específico da Fazenda do Centro e ali no entorno, a gente vai ver principalmente os filhos do Dr. Roque de Souza Dias criando as fazendas e voltadas majoritariamente para a produção de café, como o próprio Roque, que era o Roquinho, né, o filho do Dr. Roque, o Onofre de Souza Dias, e a gente vai ter Machado, aí sim, no período republicano, a partir do começo do século XX, se destacando regionalmente e até nacionalmente numa produção de café. Para você ter uma ideia, em 1920, Machado vai ser o 4º maior produtor de café do sul de Minas e 70% do território de Machado, registrado no Censo Agrícola de 1920, vai ser de fazendas de café. Então não vão ser só essas famílias grandes produtoras, a gente vai ter médias, pequenas, é claro que os grandes vão concentrar a maior parte da produção e a gente tem essa cidade se tornando uma cidade cafeicultora, sobretudo a partir do século XX. No século XIX ainda está conjugando agropecuária, produção de alimentos com o café, com a introdução do café, depois da década de 60, 70, mas no século XX mesmo que Machado se torna uma grande cidade cafeicultora e as apostas estão aí agora sim no café. A produção de café de hoje, então, em Machado, é a herança direta da produção que se iniciou no século XIX, a partir de 1860 e 70 principalmente. Então, os primeiros pés de café de Machado, a gente pode dizer que são da década de 1870, 1860 principalmente. E o que a gente tem hoje com a cidade do café, essa produção de café, ela está estritamente ligada a essa história que a gente conversou aqui e falou sobre o século XIX em Machado.
importante destacar que essa economia escravista do século XIX, ela vai marcar essa introdução do café em Machado. A gente viu que Machado, em 1830, metade da população era escravizada. É claro que isso vai diminuindo no decorrer do século XIX. Em 1850 a gente tem a abolição do tráfico negreiro internacional, então é proibido chegar africanos no Brasil, africanos novos. Então isso vai mudar a configuração das escravarias, elas vão se concentrar nas mãos dos grandes senhores, principalmente do São Paulo, no Oeste Paulista, né, e no Vale do Paraíba, que tem esse recurso, mas também aqui internamente a gente nota que são esses herdeiros, né, do começo do século XIX que vão conseguir ainda manter algumas escravarias. E depois da abolição, é claro que a gente vai ter um processo que essas pessoas, muitas delas vão ficar nas fazendas mesmo, vivendo ali de forma como agregados, como meeiros. Vão chegar os italianos, a gente sabe que alguns desses fazendeiros vão trazer italianos para trabalhar no modelo do colonato. O modelo do colonato vem de São Paulo, ele é muito presente em São Paulo, colonato principalmente italianos. Ele vem para Minas, mas não tão grande quanto São Paulo. As famílias italianas estão para mostrar isso em Machado, mas não é tão grande quanto no Oeste Paulista e ainda convive, né? E as pesquisas vêm apontando isso, e Machado talvez seja um pouco diferente até de Guaxupé, que talvez tenha mais colonato que Machado, a gente ainda está avançando isso nas pesquisas, mas Machado vai ter uma convivência do colonato, mas também com o sistema de meeiro, o sujeito pega a meia para produção, então essa população ela vai se manter nas fazendas, essa população egressa do cativeiro vai se manter nas fazendas, e a gente tem casos interessantes sobre isso, do angolano, né, de origem congolesa, por isso que a festa do Congo, né, que prestigia o rei do Congo, a gente tem notícia disso desde o século XIX, e no começo do século XX, os ternos saíam das fazendas, tá? Eles saíam das fazendas para vir para a Capela de São Benedito festejar seus reis e suas rainhas Congo, festejar a Nossa Senhora do Rosário, a Santa Efigênia e o São Benedito. E a gente sabe que a data da festa de Machado ela foi mudada por causa da colheita de café. Então tá vendo, a festa de São Benedito é uma festa de tradição africana muito forte. Ela era comemorada no 13 de maio, 13 de maio que comemora a abolição da escravidão, comemora São Benedito. Ela vai ser mudada para agosto, que é um período pós-colheita, que é quando já se tem os recursos. Muitos desses que trabalhavam nas fazendas já tinham ganhado a sua parte, né, uma parte na colheita, e aí podia aproveitar a festa. Alguns fazendeiros também podiam ajudar a festa um pouco, né? Mas quem construía a festa sempre é os próprios congadeiros, seus vários ternos. E aí a gente tem uma outra história, né, belíssima de Machado, que é a história da Irmandade dos Homens Pretos do Rosário, que existiu ali antes e que virou essa grande festa de São Benedito.